Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Ezequiel. E a gente vai lá para o capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler no primeiro momento os dois primeiros versículos 1 e 2. Mas peço que a congregação deixe a Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao texto. Ezequiel, capítulo 37. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, o Senhor sabe como estão os corações. O Senhor é aquele que conhece, que sonda, que prescruta. O Senhor sabe aquilo que essas pessoas precisam ouvir na noite de hoje, Senhor. O Senhor esteja ministrando essa palavra com profundidade ao nosso coração, fazendo com que esse coração seja receptivo à Tua palavra, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos todos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, achei muito interessante porque as orações feitas, as leituras feitas anteriormente, os cânticos entoados, todos remetem a encorajamento. E estamos todos necessitados de encorajamento da parte de Deus. E aí eu trouxe um título interessante para essa mensagem. Tá difícil? Vamos passear? Quem quer passear? Todo mundo quer passear. Esse capítulo traz a visão do vale de ossos secos, dada ao profeta Ezequiel, num dos momentos mais dramáticos do povo de Deus, cativeiro de Babilônia. É um texto bem conhecido, mas o que me chama a atenção aqui é que o Senhor não leva o profeta para um lugar aprazível, para um lugar para ele se refrigerar, para ele se sentir bem. Não, o Senhor leva o profeta e o coloca no meio daquela dura realidade. O Senhor, enquanto tudo parecia absolutamente perdido, parece que as coisas ainda ficaram piores. E o Senhor aí leva o profeta e o faz andar ao redor daquele vale de ossos sequíssimos. Certamente você já ouviu tantas vezes mensagens nesse texto. Mas três coisas aqui da parte do Senhor chama a nossa atenção de uma maneira especial e específica, como tão bem gosta de falar o nosso pastor, né? E ele tem uma máxima que ele repete muito. Ele diz o seguinte, que às vezes a gente precisa dizer para o outro: cocada de coco de coqueiro da praia. E aqui a gente diz da praia de Candeias, né? E a primeira coisa que o texto chama a nossa atenção no texto é que o Senhor faz que o profeta tenha a real dimensão do problema. Versículos 1 e 2, vou ler outra vez, por isso que eu pedi para você deixar a Bíblia aberta. Veio sobre mim a palavra do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Que
Que visão tremenda! Sobretudo para um judeu que é proibido de chegar junto de corpos mortos. Mas o Senhor levou o profeta e fez com que ele andasse ao redor daquele vale, como que para ter a noção exata do problema que ele estava vivendo. A gente estava conversando há pouco com as irmãs. Parece que se a gente não tiver a real dimensão do tamanho do problema que a gente está enfrentando, a gente não consegue vislumbrar o tamanho do milagre de Deus sobre nós. A segunda coisa que o texto chama a atenção é que o Senhor confronta o profeta com uma pergunta no versículo 3. Pergunta que é respondida de uma maneira muito sábia pelo profeta. Ele diz: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Pense num cabra sabido, esse Ezequiel, né? Porque talvez se fosse, ele me perguntasse, eu disse: pode não, Senhor. Porque a primeira coisa que a gente quer responder é aquilo que dá a mostra. Mas Ezequiel, ele disse: Senhor Deus, tu o sabes. Ele transferiu para o Senhor a responsabilidade daquela resposta. Tem uma coisa muito interessante. Outro dia eu li uma mensagem dessas que me mandam, que uma pessoa que era muito prepotente queria pegar um sábio, como diz o pastor, de ladeira abaixo. E aí pegou uma borboleta, botou na mão e perguntou: a borboleta está, o que é que eu tenho na mão? Ele viu que era uma borboleta. Isso é uma borboleta. A borboleta está viva ou morta? Aí ele pensou consigo: se ele disser que está viva, eu vou soltar a borboleta. Se está morta, eu vou soltar a borboleta. Se disser que está viva, eu vou esmagá-la na minha mão. Aí o prepotente perguntou ao sábio: o que é que eu tenho na mão? Ele disse: uma borboleta. E ela está viva ou morta? Ele disse: está nas suas mãos. Né? Então a gente percebe que as respostas que nós tanto precisamos, elas estão nas mãos do nosso Senhor. Não adianta a gente fazer conjecturas: olha, eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser assado. Não, está nas mãos do Senhor. Só Ele tem a resposta que nós tanto necessitamos, que nós tanto precisamos. A terceira coisa que me chama a atenção, e nós somos instados a todo momento a esperar, mesmo contra a esperança, como fez Abraão. A terceira coisa, o Senhor manda que o profeta entre em ação. Como assim? Versículos do 4 ao 14. Vamos ter uma paciênciazinha que eu vou ler. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o meu Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresciam as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram
e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia! Aleluia. Então, meus amados, quando eu vejo esse texto, eu lembro também de uma história de uma prima querida que não tem muita familiaridade com a palavra. E certa vez ela me fez uma pergunta de cunho teológico. E eu me lembrei desse texto do profeta Ezequiel. E aí, quando eu cheguei aqui, disse a ela que quando o profeta ordenou aos ossos que ossos secos ouviam a palavra do Senhor, e os ossos começaram a se mexer, e foi um barulho tão grande de osso procurando o seu osso, e ela calada do outro lado, e eu sabia que dali vinha uma pérola, e ela olhou para mim e disse: que mal assombro da bexiga. Então você imagine uma cena dessa, você olhar para trás e ver aquele mover de Deus, porque quando a gente ora, a gente tem a impressão, há momentos que parece que as coisas pioraram. É osso procurando seu osso. O Senhor não vai levantar um exército de esqueletos fora do prumo. Ele vai fazer com que cada osso se encaixe, com que cada coisa se encaixe no seu devido lugar. Então, mesmo que você ore e você veja um mal assombro, você fica quieta, porque é o Senhor trabalhando, porque foi ordenado aqueles ossos para que eles vivam. Então, o que o texto nos leva a refletir no dia de hoje, em meio aos nossos próprios vales áridos. Quantos vales áridos a gente pode contemplar daqui? Quantas dificuldades. Hoje eu falei um tempão enorme com uma querida por telefone, o marido vivendo um alcoolismo difícil, uma situação desesperadora. Não há saídas humanas para aquela situação. E eu dizia a ela aquele texto de Marcos 5,36, quando Jesus olha para Jairo, mesmo depois da notícia que a filha já tinha morrido, e Jairo ali naquele desespero, Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente, e ela será salva. Aleluia. Creio que o Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos. O milagre para nós é uma possibilidade real. Mas na hora da sequidão, na hora do mal assombro, na hora da agonia, na hora da perseguição, a gente acha que Deus nos esqueceu, e Ele não nos esqueceu. Então, a primeira coisa que o texto me leva a refletir, já falamos isso outras vezes, mas é sempre bom repetir: por mais difíceis que estejam as coisas para nós, pode haver realidades ainda piores. Por isso, sempre que as coisas se tornam muito difíceis para mim, pessoalmente, aí eu costumo sair para passear. Não vou para o shopping. Eu vou para o Vale dos Ossos Secos. Sabe por quê? O lugar aprazível, o lugar plácido, o lugar de jardins floridos, com borboletas coloridas voando de um lado para outro, e pássaros cantando, vão me distrair daquela realidade que eu estou vivendo. Eu vou me distrair por algum tempo, depois eu vou me chocar novamente com a realidade. Mas o Senhor, Ele nessas horas, Ele me faz revisitar Ezequiel 37, o Vale de Ossos Sequíssimos. Que passeio estranho, você pode pensar, que coisa mais mórbida. Muitos podem estar imaginando aí, sentadinhos. Contudo, é precisamente ali que nós somos profundamente ministrados
com a certeza mais absoluta que não há impossíveis para o nosso Deus, seja qual for a situação. Não há impossíveis para Deus em nenhuma situação que tem nos assolado. Segundo lugar, às vezes tudo que mais precisamos é um choque de lucidez. E o Senhor é também especialista em nos chamar à razão no meio das nossas dores mais profundas. Quantas vezes nós precisamos olhar para os vales áridos, olhar para as situações difíceis que a gente está enfrentando, não uma perspectiva masoquista, não é isso que eu estou falando, mas é para ter certeza absoluta que não há nada humano que nós possamos fazer. E nós precisamos aprender a nos tornar profundamente dependentes de Deus. A esperança da nação de Israel havia morrido. Eles experimentavam na pele os rigores de um cativeiro que durou 70 anos. Muito mais do que muitos aqui têm de vida. A esperança da nação havia completamente se dissipado, seus ossos haviam secado pela tristeza, pelo abatimento, pela desesperança, provocados pela situação. Não havia saídas humanas para a situação. Aí eu pergunto, será que essa situação que você está vivendo, existe uma saída humana para ela? Não tem. Mas vem do céu a saída. Das mãos do Senhor vem todas as possibilidades. Terceiro lugar, Deus ele é especialista em saídas impensáveis, em caminhos impossíveis aos homens e em estratégias inimagináveis. Não podemos perder de vista que nas mãos divinas estão todas as infinitas possibilidades que nós nem ousamos imaginar. Então, meus amados, eu tenho ouvido tantas pessoas, tenho ouvido o choro, a angústia, o desespero de muitos. E às vezes é preciso que essas pessoas sejam confrontadas mesmo com as suas realidades. Por isso o Senhor levou o profeta em visões de Deus para um passeio dos mais inquietantes. Ele o levou e o colocou para andar ao redor de um vale de ossos muito secos. Ele tinha que aprender a mensurar a dimensão da sua própria dor. E quando o Senhor faz a grande pergunta do texto, que faz o profeta parar para pensar, ele diz: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? O profeta, em quarto lugar, o profeta, depois de observar atentamente a dimensão daquela situação, responde de maneira mais sábia e prudente. Ele diz: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Não deveria ser assim conosco. Deixar que o Senhor tome a dianteira de todas as coisas, entregar a Ele nas horas mais difíceis, mais amargas. A gente tem experimentado isso na própria pele. Tem havido dias de muita angústia, de muito sofrimento interno, mas o Senhor, Ele tem o controle soberano de todas as coisas. Amém? Amém. Então, meus amados, que o Senhor Ele possa trazer essa realidade ao seu coração. Não deveríamos colocar tudo nas nossas costas, sobre as nossas responsabilidades. O Senhor ainda convoca o profeta para participar da ação restauradora e vivificadora da situação. Então ele disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando: mandar o nosso problema, a nossa impossibilidade, ouvir a palavra do Senhor. Você experimentou orar assim? Ao obedecer a ordem do Senhor, o profeta pôde ver o poder da palavra de Deus em ação, bem debaixo do seu nariz. Ele profetizou e começou um grande mover. Cada osso procurou o seu osso.
se recompuseram, formando esqueletos que foram cobertos de tendões, carnes, músculos, e por fim foi soprado neles o Espírito para que vivessem. Foi uma grande visão da parte de Deus, visão que se cumpriria em dias vindouros. E aí, precisamente os que disseram que seus ossos haviam secado e perecido a sua esperança, a esses o Senhor diz: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Amém? Amém. Eu sei que muitos aqui esperam milagres. A gente não vai usar de métodos para desligar a luz e botar uma música ambiente para mexer com a sua emoção. O milagre de Deus não precisa da emoção humana. O Senhor é soberano e faz como e quando Ele quer. Então, que lições nós tiramos desse texto? Primeira lição: tempo de renovar a esperança e confiar no agir de Deus. Nessa situação específica que você está enfrentando, a resposta está a caminho. Segundo lugar, Deus nunca falha. Deus nunca se atrasa. Ele chega no tempo perfeito. Terceiro lugar, não há impossíveis para Ele em todas as suas promessas. Você sabia disso? E em quarto e último lugar, o que parecia um fim seria um novo e glorioso começo para o povo de Israel. E aí eu queria deixar com vocês um texto do apóstolo Paulo em Romanos, na sua carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, Paulo diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez.